Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje no nosso bate-papo aqui a gente vai falar sobre ERP como vantagem estratégica nas organizações. Muito bem, olha só, o Sistema de Gestão Integrado, o ERP, ele não é apenas o coração pulsante de uma empresa, mas é também uma ferramenta de valor estratégico que pode determinar o seu crescimento ou a sua estagnação. E para falar sobre esse aspecto crítico das organizações, nós vamos receber aqui hoje no Café com ADM o Valmir Rames, que é líder de produto ERP na Senior Sistemas e também é um expert em legislação fiscal. Se você tem dúvidas sobre esse tema ou ocupa um cargo estratégico na sua empresa, esse episódio, você já sabe, é para você. Daqui a pouquinho, Valmir Rames chega por aqui. Valmir Rames é Head de Produto ERP e especialista em legislação fiscal na Senior Sistemas. Ele tem quase 4 décadas de carreira na área fiscal e contábil e desde 1999 atua na Senior Sistemas como responsável pela implementação de demandas regulatórias nos sistemas da Senior. Ele é formado em Ciências Contábeis e tem MBA em Planejamento e Gestão Estratégica. Valmir Rames, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Opa, obrigado. Agradeço a participação aí, a honra é minha participar desse canal aí e estamos aí. Vamos falar um pouquinho de RP, um pouquinho de legislação, um pouco de reforma. Vamos nessa, Valmir. Trabalhando aí. Que legal, cara. Muito bem, Valmir, a gente sabe que o RP ele é vital e estratégico para uma empresa, né? Mas não é qualquer software que serve para qualquer negócio. E eu gostaria que você pontuasse quais são os critérios que os empreendedores, os executivos que estão nos assistindo ou nos ouvindo devem adotar para escolher o melhor sistema, pensando, logicamente, no estágio atual e no futuro da sua organização. Boa, Leandro. Entendo assim, né, que uma empresa que ela está num momento, né, tem a necessidade de buscar uma solução e crescer em termos de gestão, ela precisa, acho que, procurar e identificar uma solução, antes de mais nada, que tenha uma boa aderência ao seu negócio. Um RP que realmente, comprovadamente, atua bem e resolve bem os assuntos, né, no negócio dele. Então, é um RP que precisa de uma capacidade de evolução também, né, que tem muito claro o roadmap, capacidade de evolução, a própria cobertura regulatória, né, a questão legal, legislação, por mais que pareça que é commodity, mas é muito importante que você tenha um RP que realmente transacione muito bem, que entenda bem a legislação, incorpore, que não gere muito custo por conta disso, né? A gente, por exemplo, trabalha com uma questão contratual onde nós levamos para os nossos clientes, né, sem um custo maior das mudanças de legislação quando elas ocorrem. Então, esse é um ponto importante, que ele realmente possa confiar num contrato, num fornecedor que tem um ERP que garanta que o seu negócio vai fluir muito bem perante legislação, que é bem importante aqui no Brasil, ainda mais com a mudança que está vindo aí, né, da reforma tributária. E a própria tecnologia, obviamente, que ofereça uma tecnologia que tenha robustez tecnológica, que permita escalar e consiga realmente crescer e potencializar os números aqui, né, o crescimento da empresa. Perfeito, Valmir. E assim como você bem falou, a gente sabe que aqui no Brasil essas mudanças regulatórias elas acontecem o tempo inteiro. E você é um cara especialista nessa parte de legislação e eu queria saber qual que é a sua visão sobre a adequação fiscal e tributária, como que isso influencia na escolha ou na atualização de um RP. A troca de ERP, antes de mais nada, ela tende a ser um processo mais complexo, né? Até por conta de mudar toda uma solução que está em uso, capacitação de time, buscar uma outra solução. Então, é um momento bem importante e que é necessário, né? É muito importante acertar, então buscar a solução. Então, quando a gente fala dessa evolução, tá? É importante buscar uma solução que não tenha limitações lá na automação, que não tenha lá dificuldades com a integração. A empresa ela deve buscar uma solução quando ela percebe, por exemplo, que ela começa a ficar refém de muito controle paralelo, muita planilha. Então, ela tem que buscar uma solução que realmente entregue inovação, né, que esteja dentro do ritmo de mercado, que esteja coerente com o que ela está pensando, com o que ela almeja. Legal. E, bom, você tinha citado aqui no comecinho aqui que nós estamos diante aí de uma reforma tributária que vai entrar em vigor em 2026. E essa reforma ela prevê prazos para adequação das empresas, o que é mais um exemplo do que a gente está falando aqui nesse bate-papo. De que forma que a Senior antecipa esses movimentos e também desenvolve soluções no mesmo ritmo? A reforma tributária, né, ela está aí, ela entra em vigor agora a partir de janeiro de 2026,
Então é um marco muito importante, e ela tem preocupado muitas empresas aí, tem gerado bastante trabalho, né, para a maioria das empresas, onde elas precisam buscar ajustar as suas soluções para que lá no início de 2026, lá em janeiro de 26, elas já estejam adequadas e possam emitir seus documentos fiscais, suas notas fiscais, receber também com essa nova estrutura, com esses novos campos que vem aí, os novos tributos que são a CBS e a IBS, tá? Mas que no ano que vem vai ser um período de teste, mas a emissão do documento fiscal com os novos campos, com as novas tags, como a gente fala no meio técnico ali dos documentos fiscais, elas já serão obrigatórias agora. Mesmo que num primeiro momento vai ser um período de teste, mas as empresas elas precisam gerar os seus documentos com a tag lá do CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e a IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, já a partir de 5 de janeiro, especificamente. Então, a hora que for emitir um documento fiscal, tanto de produto como de serviço, né, as empresas que estão nesse regime, elas precisam já declarar esses impostos. E como você perguntou, nós aqui na Sênior, nós já liberamos, né, em junho deste ano, a nossa versão da reforma tributária para os nossos clientes. Então, a gente tem feito um trabalho bem intenso de orientar, atualizar as versões, apoiar ele nessas configurações para que ele chegue de uma forma tranquila agora em janeiro, nesse novo cenário fiscal. Existem ainda muitas alterações acontecendo, tá? Com relação às notas fiscais, existe ainda uma série de notas técnicas sendo publicadas, onde a gente está rapidamente ajustando e disponibilizando para o cliente, mas eu diria assim que a parte mais importante, o core, né, de configuração, de geração dos documentos, está disponível, né, e a gente tem feito um trabalho intenso aí com os clientes para colocar isso no ar aí, para que em janeiro seja um mês tranquilo aí de início de reforma. Ah, com certeza. Ô Valmir, e qual que é a tua visão sobre isso, né? A gente está também preocupado aqui no Administradores, aqui de uma forma geral, porque a gente acredita e a gente observa que a grande maioria das empresas brasileiras não se atentou ainda que o prazo está chegando, né? 2026 já está aí na porta e as empresas ainda não se movimentaram para se adaptar, né, às exigências dessa nova reforma tributária. Como é que você enxerga esse cenário, Valmir? É fato, tá, Leandro? A gente tem observado isso também. Muitas empresas elas têm apostado, né, numa flexibilização, não vai acontecer, vamos segurar um pouco mais, tem feito o mínimo. Não é o que a gente tem observado, né, por ser uma matéria constitucional. Então, a reforma tributária ela tem uma lei complementar aprovada em Congresso, tem inclusive uma outra sendo votada agora, está no Congresso, que é a 108, mas assim, ela deve entrar no ar sim em janeiro, e muitas empresas elas não têm se preocupado em deixar os seus sistemas de faturamento, os seus documentos fiscais prontos para essa primeira fase. A gente sabe que quando fala de reforma, o trabalho é bem mais intenso e bem mais amplo. A gente vai ter que olhar toda a nova tributação, tudo que muda de margens na empresa, os novos preços, tanto de compra, venda, lucro. Mas numa primeira fase, eu diria assim que o número 1 é garantir que esse processo inicial, que é a emissão de documento em caráter de teste, ele já esteja funcionando. E isso realmente a gente tem percebido, né, muitas empresas ainda segurando, apostando aí nessa flexibilização, né, que não entra aqui em janeiro. Mas a gente tem colocado aqui como premissa a data de janeiro, feito um trabalho intenso com os clientes para que estejam realmente prontos e aptos lá para emitir esse documento. Tanto é que esses documentos, tá, Leandro, eles já podem ser emitidos agora, né, boa parte desses documentos, muitos dos nossos clientes já estão emitindo eles, tá, esses documentos, e eles estão já sendo homologados e estão ok perante a nova legislação. Então você não precisa, inclusive, nem esperar janeiro para emitir esse documento. As empresas que quiserem já podem, inclusive, incluir agora essas tags da reforma nos seus documentos, inclusive para ter essa tranquilidade, né? Já chegar lá em janeiro, já jogando naturalmente, sem nenhum problema. Perfeito. Então, assim, eu gostaria de destacar como que é importante, né, você ter realmente um sistema que esteja totalmente em sintonia com as mudanças regulatórias, enfim. Eu acho que a maneira mais fácil da empresa se adaptar é realmente tendo um bom sistema que já preveja, né, todas as mudanças que estão em curso. Sim, é por aí. E a gente tem feito esse trabalho de corpo a corpo com os clientes mesmo, porque quando a gente fala de documento fiscal, junto com a reforma tributária está vindo aí também
um modelo padrão nacional de notas de serviço, tá? E que vai, digamos, ser base para a reforma no que diz respeito às notas de serviços, onde os municípios precisam também estão tomando essa decisão, né, de se adequar ao modelo nacional ou ter o seu próprio modelo, por suas razões, lá continuar com o seu modelo. Então, esse também é um movimento bem intenso, muitos municípios agora virando já a partir de outubro, novembro, para os novos modelos, e isso requer um trabalho intenso entre o cliente e o provedor aqui do software para que isso seja bem refinado. Afinal, a gente está falando de emissão de documento fiscal e está falando de faturamento, né, que é processo crítico das empresas e que a gente tem que olhar com muito carinho e muita responsabilidade, principalmente, né? Perfeito. Valmir, falando em mudança, né, a gente também está em pleno ritmo de mudança acelerada no que se refere à adoção de inteligência artificial por parte das empresas. Isso aí chegando, já mudou a forma como as empresas se estruturam, como as empresas formulam suas estratégias, enfim, tem mudado tudo no universo organizacional no mundo inteiro. E a gente sabe que o RP da Sênior ele é pioneiro no Brasil na integração de inteligência artificial de forma nativa. Eu queria saber na prática, Valmir, como é que a inteligência artificial está transformando a gestão empresarial e apoiando os líderes na tomada de decisão? Boa, Leandro. Sim, a gente é o primeiro RP do Brasil a lançar a inteligência artificial, né, já em 2022, lá quando surgiram as primeiras inovações, as primeiras IAs com relação a conteúdo, por exemplo. Então a gente embarcou nas nossas soluções de RP a ferramenta que permita, que ajude o nosso cliente, por exemplo, automatize a questão de conteúdo mesmo. Então, ao gerar textos, ao gerar uma série de documentos e preenchimentos, essas automações de conteúdos, a gente já embarcou dentro da solução para que, da mesma forma quando você tem lá, por exemplo, um ChatGPT, né, que você monta textos, resume e tudo mais, ferramentas parecidas dentro das jornadas do RP para você ganhar tempo e otimizar o recurso de preenchimento de texto, por exemplo. Então, esse já é um dos primeiros pontos, né? Depois a gente partiu aí em seguida para os insights, trazendo para áreas, por exemplo, na contabilidade, lá no fiscal, por exemplo, onde a gente tira os relatórios contábeis, a gente traz insights para o cliente ter uma avaliação, por exemplo, dos principais indicadores, né, índices que ele acompanha, por exemplo, lá na controladoria, na contabilidade, liquidez, endividamento e tudo mais, onde a própria ferramenta de IA orienta o nosso cliente, de acordo com os números gerados lá, o caminho que ele dá orientações com relação a essas práticas contábeis, melhores práticas e orientações nesse sentido, tá? E a gente partiu também agora com os nossos agentes. Então a gente tem dentro das nossas soluções uma série de agentes que funcionam como se fossem ferramentas próprias aqui dentro, agentes, como o próprio nome coloca, e que apoia o nosso usuário, o nosso cliente, numa série de informações e que ele não precisa, por exemplo, estar extraindo uma série de relatórios, fazendo consultas. Então ele otimiza uma série de ferramentas para que ele, por exemplo, lá na reforma tributária, nós criamos um agente da reforma tributária que permite um apoio lá na simulação. Então, esse próprio agente, você pode questionar ele buscando por produtos que tiveram que tiveram um aumento de tributação, que oferece mais créditos, fornecedores que ele pode ter alguma dificuldade para tomar crédito, produtos com a margem mais alterada, ou seja, é um agente que auxilia o nosso cliente, o nosso usuário, a buscar essas informações dentro das soluções. Então, tanto na reforma tributária, como lá no financeiro, por exemplo, lá no fluxo de caixa, eu tenho um agente que eu posso interagir com o sistema, simulando, por exemplo, uma entrada de caixa. Supondo que hoje eu tivesse uma entrada de X reais, como ficaria o meu fluxo de caixa com essa e essa condição? Então, você começa a conversar com a solução, tá? E ter todos esses resultados surpreendentes aqui de otimização no uso do ERP.
Cara, que fantástico. E me diz uma coisa, você citou aqui várias aplicações, né, que vocês adotaram dentro do ERP. E eu queria saber como é que elas impactam diretamente na redução de custos, no aumento de produtividade. Se você tiver algum caso, algum exemplo aqui para ilustrar, acho que isso é um tema assim, super importante, super interessante. Depois eu tenho outra pergunta em cima disso, tá? Sim, sim. Nós temos, por exemplo, alguns exemplos aqui, por exemplo, no nosso CRM, por exemplo, né? Então, nós temos o Marketing Intelligence, por exemplo, que é uma ferramenta que faz todo um trabalho para o nosso cliente no mapeamento dos clientes para o nosso cliente. Então, a gente oferece para o cliente, por exemplo, a busca de todos os CNPJs no Brasil com as suas atividades e a gente permite que ele mapeie, por exemplo, imagine um cliente que venda um produto X e ele quer fazer uma prospecção numa região. Ele pode usar essa ferramenta aqui com a IA embarcada para fazer essa prospecção, gerar os conteúdos de abordagem com o cliente, fazer toda essa gestão dessas campanhas. Tá? Então, essa é uma ferramenta fantástica, por exemplo, nesse apoio do CRM mesmo, né? Na prospecção com o cliente. Temos também ferramentas no próprio financeiro de conciliação, né? Buscando a solução, o que nós temos aqui de informação no ERP com o que tem no banco, permitindo essa conciliação, essa automação aqui. Na questão de compras, por exemplo, né? Análise de reposição, as melhores compras, o recebimento automatizado, um recebimento inteligente. Então, são todas ferramentas que fazem com que o nosso cliente ele não precisa fazer muitos processos burocráticos, aqueles processos mais chatos, mais burocráticos, começam a ser substituídos por essas IAs e por esses processos bem automatizados. Isso é produtividade na veia, né? Cara, fantástico. O que eu ia te perguntar em cima disso é como que é a adoção dessas novas funcionalidades por parte dos clientes da Senior. Porque a gente sabe o seguinte, né? Que, por exemplo, no mercado a gente tem várias ferramentas estanques, né? Cada ferramenta, cada plataforma, ela resolve um desses problemas. E pelo que você falou, aqui dentro do próprio ERP da Senior, a gente já tem várias dessas soluções unificadas ali dentro. Então, eu queria saber como é que a própria adoção por parte dos clientes, isso é uma coisa suave, eles veem essa novidade dentro do sistema e já começam a utilizar, como é que é feita essa curva de adoção aí por parte das empresas? Ótima pergunta. A gente, na verdade, abstrai, o cliente ele não tem, digamos assim, o desafio de entender, de levantar ferramenta, dessa pesquisa. Ele já recebe a ferramenta pronta e ele já tem o benefício do ganho da IA dentro do próprio processo. Quando falamos de agente, por exemplo, ele vai ter, dentro dos processos onde os agentes estão atuando lá, vai abrir simplesmente uma estrutura para ele, onde ele vai interagir diretamente com a ferramenta. Então, assim, não existe uma curva de aprendizado, digamos assim, em relação à IA, né? Além disso, a Senior também está trabalhando na fábrica de agentes, onde aí sim ela vai disponibilizar para os clientes a possibilidade deles ter seu próprio agente personalizado aqui dentro da ferramenta. Então ele pode, digamos que ele tem uma base de dados, ele tem uma série de informações lá, que ele quer colocar um agente e trazer inclusive dados de fora, dados dele, tá? Uma integração dele, algum conteúdo dele, ele pode usar dessa fábrica de agentes, desses agentes que a Senior vai disponibilizar para os clientes para que ele tenha a sua IA embarcada dentro desse contexto e dentro da ferramenta da Senior, né? Onde isso tudo estará aqui num lugar único, no banco único e com os principais, né, os requisitos de segurança, por exemplo, todos atendidos. Então tem uma série de questões que a gente tem que ficar muito atento e cuidar com a IA, e eles estão todos embarcados com a segurança, né, e a garantia Senior de uso dessas ferramentas de IA. Cara, que fantástico. Isso resolve assim, uma dor gigantesca, porque assim, eu estou falando aqui por experiência própria. A gente tem que mergulhar dentro do tema IA para descobrir quais são todas as potencialidades, né? Então, assim, isso exige do empreendedor, do diretor de uma empresa, essa disposição de aprender e ver o que é possível. Agora, se você tem dentro de casa um sistema em que já te apresenta, né, todas essas possibilidades, cara, isso facilita enormemente, né, a adoção da IA como realmente um propulsor aí dessas empresas, né? Perfeito.
É isso aí. Muito bem. Me diz outra coisa aqui, Valmir. No início aqui a gente falou sobre a necessidade de se escolher um RP pensando no momento atual da empresa e também do futuro dessa empresa, projetando ali o seu crescimento. Como é que o RP da Senior ajuda as empresas a escalarem as suas operações sem aumentar a complexidade da gestão? Acho que esse é o grande desafio, né? Como ser eficiente e simples, né? Ao mesmo tempo. De novo, quando a gente fala de RP, um dos principais desafios, muitas vezes, é a curva de adoção de um outro RP. Então, nesse ponto, por exemplo, no nosso novo RP X, né, o RP de plataforma de nuvem da Senior, nós temos a possibilidade do cliente ter uma ativação, um processo de ativação muito rápido e ágil. Então, o cliente, ele praticamente ele traz, a gente busca os cadastros, as informações básicas deles através de processos já pré-determinados nossos aqui, leituras de arquivos, informações que nós já temos em nuvem, que nós buscamos aqui para ele, e já deixamos ele pronto, por exemplo, para emissão de notas fiscais, para aqueles processos mais críticos dele, ele já sai usando, num curto espaço de tempo, ele já sai usando a solução. Então, esse é um dos pontos assim, que a gente aposta bastante e entende que vai ajudar bastante. A questão tributária é um outro ponto bem importante, né? Ela é extremamente complexa, né, no Brasil, tanto é que está vindo aí a reforma a tentar minimizar um pouco isso, mas nesses próximos anos ela vai ficar ainda mais complexa, né, porque a gente vai estar aqui com o modelo antigo e o novo chegando aí, ambos convivendo, né, aqui nesse espaço, nesses próximos anos. Então nós temos, por exemplo, a questão de um perfil tributário, onde o cliente ele tem o mínimo de interação, a parte tributária vem pronta aqui para ele ele navegue naturalmente com os novos tributos, e essa confecção das configurações, então ele vai ter isso tudo pronto, construído já aqui. A questão bancária, por exemplo, né, banking, então nós também temos condições de levar para o nosso cliente o máximo dessa automação. Aquilo que a gente tem enquanto pessoa física, por exemplo, nos nossos aplicativos, interagindo a nossa conta, nosso controle financeiro pessoal com o banco, é o que ele também pode ter aqui na empresa dele, né? Ele pode ter uma conta corrente única, ele traz o banco para dentro do RP da Senior. Então, quando ele consulta o extrato dele, ele não precisa esperar o dia seguinte para consultar, para saber quanto é que tinha de saldo ontem. Ele vê isso agora. Então ele tem o extrato dele dentro do próprio RP, embarcado no próprio RP. Além de outras facilidades, como Pix Pagamento, por exemplo, e outras ferramentas que ele está usando o RP, mas com toda a agilidade do dia a dia que essas ferramentas modernas oferecem aqui pra gente. Cara, fantástico. E Valmir, cara, uma curiosidade, né? Você tá na Senior desde 99, então são 26 anos, né? É um tempinho. É um tempinho já. E nesse tempo, lógico, a gente viu diversas transformações no mercado. Então, assim, se a gente for olhar lá para 99, a gente ainda estava no comecinho da internet, então era aquela revolução da internet. E, enfim, e aí você passou por diversas fases. Eu queria saber de você, cara, qual foi nesses 26 anos, a fase mais complexa, a fase que exigiu mais da Senior como empresa para se adaptar, para antever todos esses movimentos do mercado, como que a gente está vivendo agora, que eu acho que a gente está num momento assim, muito complexo, né? Que a gente está falando de mudanças regulatórias, a gente está falando de mudanças de tecnologia mesmo, de tudo, né? Tudo isso que a gente vem vivendo no mundo. Qual foi o período assim, mais desafiador desses 26 anos? Se eu fizer uma retrospectiva assim, estou pensando aqui, analisando esses últimos anos aí, eu diria que sim, que a gente começou desafios realmente lá de 2000, vamos dizer assim, né, para cá. Hoje é outro mundo fiscal que a gente vive, né, realmente evoluiu bastante. Então, assim, a gente está falando lá no início dos anos 2000, do movimento dos SPEDs, né, porque até então a gente tinha livro fiscal, até era uma forma bem antiga lá de gerar informação fiscal. Então, chegaram aí os SPEDs, onde as empresas começaram a fazer as suas apurações baseado nos documentos, então tudo isso virou eletrônico, até então não era. Então, assim, eu diria que teve uma onda de SPEDs que foi bem importante lá até o ano 2010, ali pelo menos, né? Daí, antes ainda, 2007, 2008, por aí, surgiu a nota fiscal eletrônica, que eu acho que foi uma grande virada que nós tivemos, um trabalho bem importante, né? Quem diria que lá antes da nota fiscal eletrônica a gente pudesse acreditar que conseguisse faturar com tanto volume que faturamos hoje, de uma forma tão ágil e tão eficiente, né? Hoje é muito tranquilo, emitir nota fiscal eletrônica, está na veia de todo mundo aí, funciona muito bem.
Então, a nota fiscal eletrônica foi um processo bem importante e que mudou bastante aqui para nós, né? Foram novos ares. Depois a gente teve aí, quando a gente fala da própria apuração do imposto de renda, com o ECF, teve uma plataforma nova construída, Bloco K, né? Onde as indústrias passaram a gerar informação fiscal lá dentro da produção, né? Das ordens de produção e tudo que acontece lá, ou seja, o fisco entrando na indústria. Em paralelo, não tão direcionado para o ERP, mas também tivemos aí o E-Social, né, que voltado muito à parte trabalhista, e aí nós tivemos Reinf, que foi uma onda bem importante aí nos anos 2020, tá? Mas eu diria que agora a reforma tributária, que a gente já está em uns 2 ou 3 anos envolvido diretamente, eu não tenho dúvida que é o maior desafio nosso, tá? Nesses anos todos aqui, a gente está trabalhando intensamente, vivendo intensamente esse momento, e eu não tenho dúvida de que é o momento mais relevante e mais importante, porque a gente está vivendo uma transição assim, onde nós estamos pegando 5 tributos importantes e relevantes, que são base da nossa tributação, a gente está matando esses tributos e está chegando aqui com 2 ou 3 novos tributos. Isso tudo vai ser um processo aí de até 7 anos desse trabalho. Então, eu diria que agora, 25, toda essa preparação, até 31, 32, eu estou falando de 6, 7 anos, serão períodos bem intensos, com 2 legislações e muito trabalho, tá? Eu não tenho dúvida de que esse é o momento mais intenso dessas 2 décadas e tanto aí que a gente se refere. Que legal. Olha, então, assim, é bom a gente que está aqui ouvindo o Valmir falar, aqui prestar muito atenção, porque é um momento crítico para toda e qualquer empresa. Eu gosto muito de ressaltar isso. 2026 está na porta, as empresas não estão se preparando e é a hora de começar a prestar atenção aí e operar as mudanças na sua organização para não ser pego de surpresa, né? Sim, sim. Muito bem. Valmir, eu queria que você falasse agora um pouco sobre a parceria com o BTG Pactual, né, e a criação da Senior Capital. Como é que essa parceria se desenvolveu e como é que essa integração de serviços financeiros, né, dentro do próprio RP da Senior traz ganhos estratégicos para os CFOs e para os gestores? Excelente. A Senior, junto com a BTG, né, a BTG é a maior empresa de crédito, né, da América Latina, né? A Senior, quando fala de gestão de operação, nós somos uma das maiores do Brasil com relação a RP, a gestão. Juntando isso, a gente tem uma solução que traz a gestão financeira para dentro do RP. Então, permite, né, que os nossos clientes tenham agora uma solução com uma série de ganhos financeiros, onde ele pode, por exemplo, desde a contratação, toda uma agilidade da contratação de crédito, os mais diversos modelos, e a própria questão da operacionalização. Então, utilizando o conceito do Open Banking, através do BTG, que é o nosso parceiro aqui na Joint Venture, na Senior Capital, a gente consegue, inclusive com outros bancos, navegar e trazer todos os benefícios de conciliações, de extratos, de ver isso tudo junto aqui no RP e de uma forma online, digamos assim, como eu citei antes, né? Hoje eu posso consultar o meu extrato, saber a posição dele nesse momento de dentro do próprio RP, sem falar das facilidades de PIX, boletos, uma série de outros processos que eles ganham muita agilidade e fazem com que a empresa realmente dê tenha um avanço muito importante na produtividade. Mas assim, eu diria que o mais importante disso tudo é proporcionar também para os nossos clientes o crédito de uma forma muito ágil e muito segura. Tá? Essa, eu diria assim, talvez seja o principal ganho que a gente traz para os clientes, né? Eles terem um banco do porte do BTG operando dentro do seu próprio RP. Isso é fantástico. Cara, fantástico. E eu nunca vi nada parecido. Resumida, é isso que a gente está trazendo aí para o mercado e nos deixa muito orgulhosos. Aí. Que legal, cara. Assim, uma parceria assim que eu nunca vi nada parecido, né? Então, eu queria dar os parabéns, assim. Né? Pensaram totalmente fora da caixa aí no desenvolvimento dessa solução. Muito bem. Bom, ô Valmir, você tem cases, assim, ou resultados que você pode destacar aqui para a gente que ilustram bem esses diferenciais do RP da Senior? A gente pode citar muitas coisas ali, né? Como eu estava falando de banking agora, por exemplo, dessa parceria, já que é um assunto quente que a gente está conversando, né? Então, um caso agora recente até que a gente viu aqui, por exemplo, de um cliente nosso que tem uma necessidade, por exemplo, no negócio dele,
quando o vendedor está a campo, está vendendo, ele vende um produto com valor agregado importante, um produto perecível, e ele precisa, quando ele está lá fechando com o cliente, ele faz uma venda para o cliente, e para que ele venda é necessário que o cliente, por exemplo, pague, dê uma antecipação, né? Ele só libera a venda mediante o pagamento antecipado. É do negócio dele, né? Funciona assim. Então, por exemplo, com a Senior, com o nosso RP, a gente faz com que essa jornada ela seja praticamente instantânea. Ou seja, ele está lá vendendo o produto para o cliente ele dando ok lá no pedido e fazendo o depósito, por exemplo, ele vai receber uma chave aprovando o pedido aqui, ele vai entrar com o pedido, automaticamente ele vai receber uma chave Pix, ele vai fazer o depósito, por exemplo, antecipando aquele valor para o cliente lá, e instantaneamente ele vai liberar, por exemplo, o faturamento para esse cliente. Ou seja, ele não vai precisar fazer um depósito, esperar que alguém lá do setor financeiro da empresa fique checando para ver se entrou o depósito, para entrar em contato com o sistema lá com o faturamento, para liberar um pedido, para daí emitir a nota, sair na expedição. Esse processo hoje é todo automatizado. O vendedor está lá na ponta visitando o cliente e é como se lá ele apertasse um botão da venda, ele já está apertando o botão do faturamento e da expedição do produto que esse cliente precisa. Só ali a gente já ganha rapidinho aí, muitas vezes 2 ou 3 dias em toda essa jornada aqui. Cara, que fantástico. Esse é, por exemplo, um exemplo. Muito bom. Ô Valmir, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo aqui, olhando para os próximos anos, quais são as tendências que você enxerga no mercado de RPs e como é que a Senior está se posicionando para continuar liderando essa transformação? A tendência pode ser, eu sei que é um assunto muito em alta, mas não tem como realmente sair dele, né? A IA, né? Inteligência artificial, a Senior é pioneira nisso, está trazendo todas essas inovações embarcando aqui. Nós estamos num processo agora bem agressivo de trazer a IA, nós temos o conceito de AI-centric, né? Ou seja, a gente pensa IA antes de construir, ou tudo que a gente constrói é aos olhos da IA. Então, a gente já traz no próprio conceito de negócio, né, de como vai resolver aquele processo, a IA embarcada. Então, essa é a principal provocação e o nosso desafio, né? Nós estamos trazendo conceitos de IA nos principais, diria que praticamente em todos os processos novos que a gente tem construído, linkados a IA. Não somente como eu coloquei aqui como conteúdo, como insight, como agente, mas sim como processo nativo mesmo, buscando recursos de IA. Então, IA eu entendo que é muito forte. A questão financeira ela tem evoluído muito, né? Eu dei alguns insights aqui também, é um ponto fantástico e muito importante para as empresas, vai ter que ter muito ágil, muito rápido. A questão de compras também, né? Conseguir comprar muito bem e receber rápido, com muita agilidade. Então, todo esse processo nós também temos muito bem resolvido e também com apoio de IA. Então, tem uma série de visões e não posso deixar de falar também da questão regulatória, né? De legislação, né? Eu falei tanto aqui, né? De 7 anos intensos que a gente vai ter aí. Então, ter um sistema que realmente seja muito robusto e que dê bastante segurança na questão tributária, para que a empresa não tenha que, a qualquer novo pacote tributário, muitas vezes ter que desembolsar mais um tanto de dinheiro lá para que aquilo funcione, para que ela tenha segurança de que a hora que ela for ter que emitir um documento, for ter que gerar um arquivo, aquilo realmente funcione. Então, a questão regulatória, legislação é um outro ponto bem importante aqui. Então, está falando aqui de IA, de compra, a gente está falando aqui da parte bancária, também da parte de legislação mesmo em reforma tributária, que é um ponto bem importante aí, tá? Então são alguns pontos que eu vejo assim. Muito bem. Ô Valmir, cara, eu queria te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com a ADM, num momento super oportuno, né, em que as empresas têm que se preparar. A gente tem que observar que o Estado brasileiro ele está cada vez mais eficiente na questão da fiscalização, da cobrança e tal. Se você não tem um sistema que acompanha tudo isso, que seja tão ou mais eficiente que o próprio Estado brasileiro, né? Então você aí tem um risco grande, né, a ser considerado.
Mas, Valmir, cara, queria te agradecer demais, cara. Deixar aqui as redes sociais, aqui procura aí por Sênior Sistemas, vale muito a pena acompanhar tudo que o pessoal da Sênior tem feito, né? E a Sênior é um orgulho brasileiro, cara. Eu tenho muito orgulho de ter vocês aqui como parceiros, de vocês estarem sempre à frente, então isso serve de referência para todos nós, empreendedores. E mais uma vez aí, muito obrigado, viu, Valmir? Agradeço, a gente segue à disposição aí. Abraço, tudo de bom aí a todos. Aí. Valeu demais. E você, o que você achou deste Café com ADM de hoje? Turbinado de cafeína com Valmir Rames, da Sênior Sistemas. Cara, eu adorei. Tenho certeza que você também curtiu. Curtiu tanto que você vai compartilhar com aquele seu amigo que precisa saber, né, de tudo isso que a gente discutiu aqui hoje. Manda para ele não ser pego de calças curtas nas mudanças que estão acontecendo, né, cada vez mais rápido, não só no mundo como no nosso país. Beleza? Turma, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!